momento que nós estamos vivendo, o tempo que nós estamos atravessando é muito difícil. Muito difícil sob o ponto de vista econômico, você sabe disso. É uma hora difícil também na perspectiva da vida política do nosso país. Você bem sabe disso, nenhuma novidade dizer isso. Mas, a meu ver, o maior risco num momento como esse que nós estamos vivendo, um período histórico como este que nós estamos atravessando, o maior risco é o do desânimo. O maior risco é desanimar em épocas como esta que nós estamos vivendo. E o problema é quando a crise que está do lado de fora, a crise que é política, que é econômica, que é social, essa crise que está do lado de fora vem para dentro de nós. E o desânimo toma conta e ele vai se espalhando como uma espécie de metástase e vai dominando, paralisando cada área da nossa vida, cada porção da nossa vida. Esse é o risco deste momento que nós estamos vivendo. E a minha preocupação, enquanto pastor, com esse momento da vida do país, pode ser resumida numa questão: como blindar, como proteger a nossa alma, como proteger o coração, para que esta crise, que é social, que é econômica, que é política, não se transforme numa crise de esperança, não se instale em nós como uma crise de esperança. Esta é, a meu ver, uma questão fundamental para o cristão. Mas numa hora como essa que nós estamos vivendo, uma hora de crise, as pessoas olham para a vida do cristão de um modo especial e leem de modo muito detalhado aquilo que está sendo transmitido, aquilo que está sendo dito pela minha vida e pela sua vida nesse momento que nós estamos vivendo. Inspirado pelo apóstolo Paulo e por aquilo que o apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, nós escolhemos para o tema deste mês, para a série de mensagens deste mês, o tema Cartas Vivas. O apóstolo Paulo, a certa altura da segunda carta aos Coríntios, ele diz assim: vós sois a nossa carta. Vós sois a nossa carta. Carta que não foi escrita com tinta, mas carta escrita pelo Espírito do Deus vivente. Portanto, vocês são cartas vivas, cartas que transmitem uma mensagem escrita pelo Espírito de Deus. A Bíblia está cheia de cartas vivas. À medida que você vai virando as páginas da Bíblia, estas cartas vivas vão aparecendo, uma após outra, com uma mensagem do Espírito Santo, com uma mensagem de Deus para a nossa vida. Homens e mulheres que viveram, sem dúvida alguma, homens e mulheres que viveram crises muito maiores, muito mais graves do que a crise que nós estamos vivendo, que nós estamos atravessando neste momento. Homens e mulheres por meio dos quais Deus escreveu, em meio às crises nas quais eles estavam mergulhados, Deus escreveu uma mensagem de esperança que chegou até nós, que perdura até os nossos dias. Gente, como o profeta Miqueias, que enfrentou uma crise terrível no seu tempo. Judá vivia uma espécie de convulsão social no tempo do profeta Miqueias. E veja o que o profeta Miqueias escreveu. Assim diz ele, o texto está na tela: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Veja esse final: se morar nas trevas, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Permitam-me compartilhar com vocês, hoje,
A história que pode ser lida numa dessas muitas cartas vivas que nós encontramos espalhadas pela Bíblia. Qual é a história? O personagem se chama Calebe. Nasceu no Egito, foi criado como escravo no Egito, conheceu a liberdade sob a liderança de Moisés, atravessou o Mar Vermelho rumo à Terra Prometida e foi escolhido por Moisés, um dos 12 que haveria de sondar a terra, seria um dos espiões, ou como a Bíblia chama, um dos espias. E lá foram, entraram na Terra Prometida, viram as maravilhas que havia naquela terra, voltaram com o relatório que era uma terra que manava leite e mel, porém, 10 dos companheiros pensavam diferente de Calebe e seu companheiro Josué. Para outros 10, aquela terra era sim uma terra que manava leite e mel, mas havia um grande problema naquela terra, os habitantes. Não seria fácil vencê-los. Na verdade, na visão daqueles 10 espias, seria impossível vencê-los e entrar naquela terra que era a terra prometida. E é nesse ponto que a mensagem escrita nesta carta viva chamada Calebe, que esta mensagem começa a tomar forma. Diante do negativismo, diante do pessimismo dos seus companheiros que diziam, de modo algum nós conseguiremos nos estabelecer nessa terra, diante desse negativismo, veja a palavra que Calebe dirigiu ao povo de Israel naquele momento. O texto está em Números 13, será projetado na tela. Disse Calebe: então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. A resposta do povo de Israel foi uma choradeira. Diz o texto bíblico que eles choraram a noite inteira, ficaram apavorados, ficaram desorientados. Se não bastasse isso, eles murmuraram contra Moisés, murmuraram contra Arão. Josué e Calebe, de modo muito pacífico, muito sensato, pediram a palavra uma segunda vez e falaram com toda a serenidade, com toda a segurança ao povo de Israel, dizendo-lhe: a terra é muitíssimo boa, Deus vai nos abençoar, nós vamos vencer os inimigos que estão lá, nós conseguiremos nos estabelecer nessa terra, Deus está conosco. Confiem nisso, Deus está conosco. Você sabe qual foi a reação do povo diante dessa palavra de Calebe? Quiseram apedrejá-lo junto com Josué. E ele só não foi apedrejado pela intervenção divina, senão ele teria sido apedrejado. Bom, vamos dar uma pausa nessa altura. Tudo isso que eu contei está em Números 13. Você pode ler depois esse capítulo. Vamos congelar, vamos dar uma pausa nesse momento e eu farei a leitura bíblica em Josué capítulo 14. Você pode permanecer assentado e, se quiser, pode acompanhar a leitura na Bíblia que está à sua disposição. Eu lerei no capítulo 14, do versículo 6 até o versículo 15, está na página 246 do Antigo Testamento. Peço que você ouça a leitura assentado como está. Josué capítulo 14, versículo 6. Assim está escrito: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu.
45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Quiriate-Aba. Este Aba foi o maior entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém. Transcorridos 45 anos da cena inicial com a qual comecei esta mensagem, nós temos novamente Calebe. Calebe já não é mais o moço, Calebe é o velho, com 85 anos de idade, mas alguma coisa não havia mudado em Calebe naqueles 45 anos. E o que não havia mudado em Calebe era a sua confiança em Deus, e era o seu gosto pelos desafios, era o seu gosto por enfrentar novos desafios. O povo de Israel havia conquistado a terra prometida sob a liderança de Josué, e havia chegado o tempo de distribuir as terras entre as tribos. Calebe chega para Josué e, como amigo, ele tem uma conversa com Josué que é uma conversa muito íntima. Afinal de contas, eles haviam partilhado a mesma experiência. Ele se dirige a Josué dizendo: você se lembra quando nós voltamos e levamos o relatório para Moisés? Você lembra como o povo recebeu? Você lembra como os outros 10 relataram o que haviam visto? Você lembra, Josué, como eu me sentia naquele dia? Pois bem, Josué, não mudou nada no meu coração. Agora eu quero fazer um pedido para você, Josué. E ele faz então o pedido. O texto está novamente na tela. Dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Dá-me este monte. 45 anos, Calebe sonhara com aquele monte. 45 anos, Calebe estivera afiando a sua espada para aquele dia que aquele monte seria dado a ele. Dá-me este monte. Quantos montes Calebe subiu ao longo daqueles 45 anos, e enquanto subia, poderia pensar consigo: as minhas pernas precisam continuar fortes, pois ainda há um outro monte que eu preciso subir. Ainda há uma outra conquista que eu preciso realizar. Dá-me este monte. Era o pedido de Calebe. Nesta carta viva chamada Calebe, pode-se ler algumas sentenças que são preciosíssimas para esse momento que nós estamos vivendo. Algumas sentenças que, extraídas da vida de Calebe, são palavras de Deus dirigidas a nós nesta manhã. Na carta viva, que é a vida de Calebe, pode ser lido. Peça seu monte, mesmo que você seja voto vencido. Peça o seu monte, mesmo que você seja voto vencido. Se você busca conformidade, acompanhe a maioria. Mas se você busca sintonia com a voz de Deus e com a vontade de Deus, você certamente não temerá ser voto vencido
em algum momento da sua vida. Os 10 colegas de Calebe votaram contra a entrada na terra prometida. Só Josué e Calebe votaram a favor. Portanto, não tenha medo de ser parte da minoria. Não tenha medo de ser voto vencido. Se você tiver que temer alguma coisa, tema ser infiel à sua consciência, tema ser infiel às suas convicções, tema ser infiel a Deus e à palavra de Deus, mas não tema ficar em minoria quando você sabe qual é a vontade de Deus e quando você sabe que Deus está com você. Portanto, peça o seu monte, ainda que você seja voto vencido. Peça o seu monte. Peça seu monte, ainda que ele venha com gigantes. Ainda que ele venha com gigantes. Fico pensando que personalidade fascinante foi Calebe. Que personalidade fascinante tinha esse homem Calebe. Ele não só pediu o território mais difícil. É muito mais fácil conquistar um planalto do que conquistar uma região montanhosa. Ele não só pediu a região mais difícil, a região montanhosa, mas ele pediu também a região com os inimigos mais difíceis. Os anaquins, gigantes da época, guerreiros ferozes. Peça seu monte para Deus, mas certifique-se que ele virá com gigantes. Confira se ele virá com gigantes. São os desafios, são as dificuldades que mantêm a nossa alma em boa forma. Gigantes são a melhor imagem para expressar os desafios que nós enfrentamos na vida. Não tema os desafios. Não tema os desafios, tema a falta de confiança em Deus. Não tema os gigantes, tema sim ter uma fé raquítica, uma fé que não o sustenta, uma fé que não o mantém em pé nas batalhas da vida. Não tema os gigantes, mas tema o comodismo. Tema ficar no mesmo lugar, amedrontado, mas não tema os gigantes, tema o enfraquecimento. Peça o seu monte, ainda que ele venha com gigantes, ou seja, com dificuldades que você julga intransponíveis. Mas peça o seu monte, ainda que você tenha que esperar 45 anos por ele. Você pensou nisso? 45 anos esperando o cumprimento de uma promessa. Você sabe o que aconteceu com os 10 espias que disseram: nós não podemos entrar naquela terra? Eles não entraram. Eles morreram no deserto. Morreram no deserto. Você lembra o nome de alguns dos 10 que disseram que eles não deveriam entrar na terra? Nós não lembramos o nome de nenhum deles, mas hoje nós estamos falando sobre Calebe, como uma carta viva de Deus. Aqueles 10 não tiveram que esperar por nada, aqueles 10 não ansiavam por nada, aqueles 10 não queriam conquistar nada que fosse difícil. Eles morreram, eles ficaram no deserto, mas Calebe e Josué entraram. Aqueles 10 tiveram apenas o que eles queriam, o sossego da vida no deserto. Calebe, porém, queria a região montanhosa de Hebrom. Passaram-se 10 anos e Calebe continuava querendo aquele monte que estava em Hebrom. Passaram-se 20 anos e Calebe continuava querendo aquele monte. Passaram-se 30 anos e ele suspirava e dizia: Deus ainda me dará aquele monte, Deus ainda me dará Hebrom. E lá estava ele 45 anos depois, numa conversa íntima com Josué, e ele chega e diz para Josué: Josué, você sabe aquele monte? 45 anos depois, peça o seu monte, ainda que demore, peça o seu monte, ainda que você tenha que esperar 45 anos por ele. Mas eu gostaria de dizer a esse respeito uma outra coisa para você, que é a seguinte: Deus não promete resultados imediatos. Deus não promete em nenhum lugar da sua palavra resultados imediatos, mas Ele promete em toda a sua palavra que Ele nunca falhará, que Ele nunca vai faltar a você,
Ele não promete que as coisas acontecerão no tempo que você imagina que elas acontecerão, mas Ele promete que Ele nunca vai falhar em relação a você. Ele nunca vai faltar em nenhuma das suas promessas. Em geral, as coisas pelas quais nós mais ansiamos, as coisas que nós mais desejamos e pelas quais nós trabalhamos de modo mais árduo, são aquelas que mais demoram a acontecer na nossa vida, demoram para chegar na nossa vida. Em geral é assim que funciona, mas Deus está conosco e Deus promete a sua presença e promete que Ele jamais falhará nas suas promessas. Caminho para o encerramento dessa meditação fazendo uma pergunta para você. Qual é o seu monte? Qual é o seu monte? Talvez você diga, Valdinei, mas como é que eu posso saber qual é o meu monte? Que história é essa de monte? Essa é uma história do Antigo Testamento, uma história de Caleb. Que história é essa de pedir um monte habitado por gigantes? Que história é essa? Você saberá qual é o seu monte consultando o seu coração. Consultando o seu coração e fazendo as seguintes perguntas: o que é que toca o meu coração? O que é que me desafia a confiar em Deus? O que é que não me sai da cabeça? Depois de 5 anos, depois de 10 anos, depois de 20 anos, o que é que não me sai da cabeça? Cada pessoa terá o seu monte, o seu desafio, a sua paixão. Para alguns, o monte será a conversão de alguém querido, talvez o cônjuge, talvez um filho, talvez um parente, talvez um amigo. Para outros, o monte será vencer algum vício, alguma dependência, alguma coisa que o escraviza. Lá estão os gigantes da compulsão, olhando para você e dizendo: você não vai nos tirar daqui. Talvez esse seja o seu monte, o seu desafio. Para outros, o monte será vencer os seus temores. Mas talvez para você, o seu monte, nessa altura da sua vida, seja encontrar o seu lugar no reino de Deus e colocar os seus talentos para realizar algum serviço que abençoe a vida de outras pessoas no âmbito do reino de Deus. O seu monte é aquele desafio que está no seu coração. É aquela paixão que está no seu coração e faz o seu coração queimar, e faz o seu coração arder quando você pensa nisso. Esse é o seu monte. Termino. Caleb tinha uma filha chamada Axa. Axa, certa ocasião, foi ao encontro de Caleb. Ela já era casada. Diz o texto bíblico que quando ela ia ao encontro de Caleb e o viu, ela desceu do jumento no qual ela estava montada, se dirigiu ao seu pai, e o seu pai, Caleb, de modo gentil, disse para ela: o que é que você deseja, minha filha? O que é que você quer? E Axa assim disse: eu recebi terras que não têm água, não têm fontes, e eu gostaria, pai, de receber terras que tivessem fontes. A resposta de Caleb para ela foi a seguinte: então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Quando Deus lhe conceder o monte que você deseja, não esqueça de ser generoso. Não esqueça a generosidade. O maior legado de Caleb para os seus filhos, para a sua família, não foi a herança material. Não foi. Não foi Hebrom. Esse não foi o maior legado. O maior legado de Caleb foi a herança espiritual que ele deixou para os seus filhos. Essa foi a maior herança. Imagine que alegria, que felicidade de Axa, dos descendentes de Caleb, recontarem essa história. Um homem que 45 anos depois continuava dizendo: dá-me o monte, o mais difícil, o mais árduo, eu ainda tenho forças para a batalha. Lembre-se, o seu maior legado não será um monte,
Não será uma casa, não será uma fazenda, não será um carro, não será dinheiro no banco. O maior legado que você vai deixar é o exemplo da sua vida. Ter vivido uma vida que não se conformava com a maioria, ter vivido uma vida que não temia ser minoria, ter vivido uma vida que não temia desafios, ter vivido uma vida que encarava dificuldades sem fugir dessas dificuldades, é o seu exemplo que será o seu maior legado. Ter vivido uma vida que, ainda que tenha que esperar pelas coisas que você ama e as coisas que você pediu a Deus, você esperou. Você aguardou e esperou em Deus, não desistiu, não desanimou. Deus, por meio dessa carta viva chamada Caleb, Deus pergunta para você nesse dia: qual é o seu monte? Qual é o seu monte? Deus o abençoe. Amém.